oração, né? Que todos possam baixar a cabeça. Ainda mais depois de ouvir Almir, né, Almir? Vamos fechar os nossos olhos, né? Baixar nossas cabeças e entregar esse momento ao Senhor, né? Que Ele possa me usar segundo a vontade dEle. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, por estar aqui. Obrigada por cada mulher que o Senhor trouxe. Certamente, o Senhor tem a sua vontade e o seu propósito para as nossas vidas, para estarmos aqui ouvindo a Tua palavra. Senhor, abrimos o nosso coração a Ti. Senhor, reconhecendo que sem o Senhor nós nada podemos fazer. Ó Senhor Jesus, abençoe-nos e sustente em nome de Jesus. Amém. Bom, para começar a falar sobre perdão, de todos que estão aqui, quando fala perdão, Núbia, você pensa em quê? Perdão. Quando fala a palavra perdão, o que te vem à mente, digamos assim, né? Oi? Negar? Ofensa. Você, Aninha, quando fala perdão? Dificuldade de perdoar. E você, Raquel, quando fala perdão, você pensa em quê? Desagradar e ser perdoada. E você? Mágoa. Então, quando fala assim perdão, eu penso em relacionamento. Por que precisa de perdão? Em Isaías fala que o Senhor ele não criou a terra para ser um caos, mas Ele criou a terra para ser habitada. E nós habitamos nessa terra junto com outras pessoas, né? Que foram criadas também para estar aqui. Então, quando a gente relaciona, sempre, ainda mais depois de ouvir, né, das questões hormonais, né, da nossa saúde, então sempre vai ter atrito. Onde tem gente, digamos assim, tem situações, né? Melhor se não tivéssemos, né, situações. Mas nós vamos ver aqui, à luz da palavra, algumas passagens, que o que o Senhor quer é que nós, assim como nós precisamos tratar com a nossa saúde, com o nosso corpo, nós precisamos também tratar com as situações que nos sobrevêm. Eu queria que Mateus colocasse um vídeo para a gente ver a importância de tratar com as situações no nosso viver de relacionamento. Está dando para ver? Alguém reconhece esse lugar? Capitólio. Eu acho que todos já devem ter visto o que ocorreu em Capitólio, né? Alguém aqui já esteve em Capitólio? Antes disso? Eu e a Amélia. Eu estive nesse lugar, em Capitólio, há talvez 10, 15 anos atrás. Não, 15 não, que Laís já era maior. Talvez uns 12, uns 8 anos atrás. E não sei qual foi a impressão que a Amélia teve, mas eu tive uma impressão de um lugar tão lindo, tão sólido, tão robusto, de uma beleza inigualável, impossível aos meus olhos que aquilo ali um dia aconteceria. Você imaginava que aquilo ali um dia ia fazer isso? Quando eu vi essa cena pela primeira vez, eu tive taquicardia. Eu fiquei tão apavorada de ver a queda daquele cânion em Capitólio. Eu falei, como que pode? Algo tão sólido, né? São rochas,
tão lindo, né? E cair. Até hoje não se chegou a uma conclusão, né? Não fechou ainda o estudo do que levou à queda dos cânions em Capitólio. Mas uma das coisas que talvez tenha cooperado com isso é a própria natureza, né? Ou o próprio falta de monitoramento, coisas desse tipo que estão sendo investigadas. E aí, quando eu vi essa questão em Capitólio, eu penso assim, o Senhor, Ele é luz. E o desejo do coração de Deus é nos iluminar. Então, cada situação que nos sobrevém e o Senhor nos desperta, nós precisamos ser rápidos em tratar, porque senão vai infiltrando coisas, vai infiltrando. E por mais que pareça que o nosso viver é inabalável, uma hora cai. E a queda em Capitólio, ela trouxe bastante prejuízo, né? Muitas pessoas morreram, pessoas ficaram feridas, e fora o susto, né? É um choque muito grande. Então, quando nós não tratamos com as situações que vão vindo nas nossas vidas, muitas vezes nós podemos causar dano para outros também, quando ocorrer a queda, né? Então, que o Senhor, à luz da palavra dEle, venha nos mostrar, né, como tratar com essa questão tão melindrosa, né, que é o perdão. Né? Tem relacionamento, vai precisar ter perdão. Mateus 18:15. Mateus 18:15 fala assim: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Presta atenção o que fala isso. Custou-me entender esse versículo. Se teu irmão pecar contra ti, se eu fizer algo com você, Aninha, aí a palavra fala que é para você vir até mim e conversar comigo. Difícil isso, né? Por quê? Porque nós, né, a palavra perdão, segundo o dicionário, como é que chama? Que é dicionário antigo? Aurélio, já ia falar Almeida. Segundo Aurélio, perdão é remissão de culpa. Né? E nós, por causa da queda, nós queremos sempre fazer uma transferência de culpa. Né? Lá no Éden já foi assim. O que aconteceu, Adão? Foi a mulher. E a mulher falou o quê? Foi a serpente. Então, nós, naturalmente, por causa da queda, nós já queremos sempre transferir a culpa para alguém. E o Senhor, nessa tarde, Ele quer nos mostrar que nós precisamos ter esse ato de remir da culpa. E aí, o que acontece aqui? Por que eu preciso ir até quem me ofendeu? Porque, às vezes, a pessoa que me ofendeu, ela nem sabe. Para ela foi criada em um ambiente, vamos supor, lá em casa todo mundo fala alto. Grande maioria, nós somos 10 e todo mundo fala alto. Aí eu casei com o Edmar, que quase não fala e fala baixo. Família toda fala baixo, né? Então, é diferente, não é? Às vezes, o falar alto é normal para mim. Mas, para ele, né, que não está acostumado com fala alta, talvez isso traga um desconforto. Então, eu fiquei ofendida por algo que a pessoa fez comigo, mas para ela está tudo bem, porque ela não sabe que aquilo me ofendeu. Então, eu preciso ir até essa pessoa, porque se eu não for, isso vai começar criando uma raiz, né? Vai começar criando situações que pode, no futuro, levar a algo pior. Dentro dessa necessidade de eu ir, né, alguém que fez,
eu gostaria de falar de outra situação, que é em Gênesis. Aqui a pessoa realmente fez, né? Teve uma ofensa. Mas em Gênesis, a gente vê o exemplo, Gênesis 37. Nós vemos o exemplo, eu vou só citar, de Caim e Abel. Alguém aqui sabe me falar o que Abel fez com Caim? O que Abel fez com Caim? O que Abel fez com Caim? Nada. Nada. Mas Caim matou Abel. Caim matou Abel. Eu vou ler, porque é muito interessante, só esse trecho aqui. Deus, ele sempre nos dá a oportunidade de fazer algo diferente. É Gênesis 37. Outra pessoa que também não fez nada com o irmão na Bíblia. Alguém sabe? Quem? José. O que José fez com os irmãos dele? Ele não fez nada. José era uma pessoa obediente ao pai. Ele era o filho caçula. E o pai de José tinha um certo xodó por ele, né? Mas José não fez nada para os irmãos dele. Não fez nada. Mas os irmãos de José, eles foram cruéis, né? Eles foram cruéis com José. E essa questão de irmãos, né? Às vezes é bem complicado, né? Então a gente vê aqui relacionamento, problema entre irmãos. Às vezes tem problema entre pais e filhos, né? Marido e mulher, trabalho. Porque onde existem pessoas, só enfatizar mais uma vez, onde existem pessoas, há relacionamento. E onde há relacionamento, pode existir conflito. Às vezes a pessoa encerra um curso, né, digamos assim, e consegue o trabalho do sonho. E aí, esse trabalho do sonho é sozinho? A grande maioria das vezes é com outras pessoas. E talvez o trabalho do sonho, por causa do relacionamento, pode virar um pesadelo, não é? Então, a gente precisa ter um coração realmente alargado e entender a necessidade de receber essa palavra. Antes de voltar em Caim, que é em Gênesis 37, eu queria falar um pouco da minha experiência. Como eu citei a questão de José com os irmãos dele, eu sou a filha caçula de 10, né? Eu sou a 10ª lá em casa. E dentre esses 10, somos 6 mulheres e 4 homens. E os dois mais velhos, um já faleceu. Então, o que agora ficou no lugar do mais velho, ele foi uma pessoa, assim, muito má. Meu irmão, com a gente, ele era muito mal, muito ruim. E eu, às vezes, ficava assim, como é que pode? Ele já é adulto, eu sou criança, por que ele faz isso comigo? Por que ele faz isso comigo? E eu fui crescendo, colocando no meu coração, olha como que a gente é. Um dia, eu pego esse cara. E se eu contar alguma coisa que ele fazia com a gente, eu acho que todo mundo ia querer sair daqui e lá pegar esse cara também. Mas o que acontece? Eu fui crescendo e alimentando isso no meu coração, de que um dia, quando eu ficasse mais velha, ou talvez mais forte, né, que era criança, eu ia resolver aquilo com ele. E aí Deus me passou a perna.
Porque quando eu fiz 14 anos, aconteceu algo na minha vida assim extraordinário, o fenômeno mais extraordinário da minha vida. Eu recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração inundado por amor. E aí, por causa desse novo coração, eu deixei de desejar tudo que eu desejava para ele, todos os meus planos em relação à vingança, à vida dele, foram se esvaindo. E no princípio eu pensei assim, não, mas eu estou ficando tão boba. Não, que bobeira, eu não posso abrir mão disso. Eu nutri isso durante tanto tempo da minha vida, agora que eu estou começando a envelhecer, né? Tomar um pouco mais de idade, e que eu podia resolver essa questão direto com ele, me vem esse coração de orar por ele. Eu podia pelo menos orar para Deus amaldiçoar a vida dele, alguma coisa assim, né? Mas não, irmãos, o meu coração, de fato, ele foi ganhado. Por quê? Porque Deus, com a vida e a natureza dele, é que nos capacita a ter essa experiência de lançar fora todos os nossos planos contrários à vida de Deus, todas as nossas expectativas contrárias à vida de Deus. Ele é que nos capacita a ter uma experiência de perdoar. Então nós precisamos nos voltar para o Senhor. E aí eu comecei a orar por ele, né? Assim que eu converti, eu comecei a orar por ele, às vezes com um pouco de resistência, né? Não vou orar. Aí o Senhor insistia, ora. E quando eu vi, à medida que eu fui lendo a palavra, à medida que a luz vinha, eu imaginava assim, ele precisa dessa vida. Ele precisa experimentar isso que eu provei. E depois de alguns anos que eu já tinha recebido a vida do Senhor, ele também se converteu, né? Hoje ele é uma pessoa que serve ao Senhor. Então Deus ele tem caminho quando nós abrimos o nosso coração. Só voltar em um aspecto aqui de Caim, eu falei que é Gênesis 37, mas Gênesis 37 é José. Caim é Gênesis 4, perdoem-me. Gênesis 4 fala assim, no versículo 2 fala assim, olha. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Olha o que fala. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, a oportunidade, irmãos. Deus é muito amoroso, né? E ele sabia da condição de Caim, falou assim, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Nosso desejo, irmão, sempre será contra nós. Mas o Senhor falou com ele assim, olha, você tem que dominar. Caim ouviu? Não, ele falou assim, olha. Aí ele já planejou outra coisa, mais ou menos igual eu, né? Planejava. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando ele no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão,
e o matou. A oportunidade que Caim tinha de reconciliar com o irmão dele, ele simplesmente o matou. Caim, talvez, tenha ficado chateado porque a oferta de Abel que foi aceita. Irmãos, talvez na nossa vida a oferta de Abel nos cause esse desconforto, né? Às vezes o irmão não fez nada. Quem já ouviu essa expressão assim, olha, nó fulano, não gosto dele de graça. Talvez de graça, por causa dessa maneira, né, tão comum que vai se tornando no meio da vida, do nosso viver, né, de graça. Você pode estar matando o seu irmão, né? Que o Senhor abra os nossos olhos, Senhor Jesus. Vamos ler, e na experiência de José, ele já foi contrário, né? Em Gênesis 37, não vai dar tempo de nós lermos, mas José, ele teve oportunidade de vingar dos irmãos, digamos assim, né? E se fosse pela razão, até com razão, né? Que coisa que eles fizeram com ele. Mas José, ele experimentou ser um pacificador. Olha o que fala Mateus 5, 7. Mateus 5, 7. Porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos. José foi esse misericordioso, irmãos. Em um determinado versículo, ele fala com os irmãos dele que eles não precisavam ficar preocupados, porque ele sabia que tudo aquilo que tinha acontecido com ele era para conservação da vida. Era o plano de Deus. Por mais dolorosa que às vezes seja a situação que a gente passe, a gente precisa também abrir o nosso leque e ver, né, que Deus tem um propósito em todas as coisas. E nós precisamos ter um coração de misericórdia. Romanos 12, um coração alargado. E em Romanos 12, 18 a 20, olha isso. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Olha o coração de Deus, né? Ele falando conosco nessa tarde, né? Se possível. É possível? É difícil, não é? É difícil. Mas com essa vida, com esse novo coração, eu acredito que é possível, né? Quanto a depender de vós, tende paz com todos os homens. Aí a gente pensa assim, mas a pessoa me fez tanto dano, me ofendeu, causou isso, causou aquilo. Aí a gente logo pensa em um padrão, né? Se for para eu depender de mim, eu vou me esforçar. Mas até quanto? Até quanto? Né? Alguém lembra de uma pessoa que perguntou isso? Pedro perguntou, né? Até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até quantas? Quando fala de número, né? Já estabelece um padrão. E quando se fala de padrão, pensa-se em referência, né? Para todo padrão tem uma referência. Não sei qual que foi a referência de Pedro para perguntar se 7 vezes estava bem. Mas o Senhor, Ele nos dá todas as dicas de que o que a gente precisa tomar como referência é Ele mesmo. É aquilo que Ele fez por nós.
E é muito fácil a gente perder o Senhor como nossa referência diante de uma sociedade que a gente vive hoje, em que tantas coisas, né, vêm para querer nos levar a conformar. Romanos fala que nós não devemos nos conformar com este século, né, mas transformarmos, né, pela renovação da nossa mente. Então, nessa questão de referência, só para ilustrar como que é fácil a gente perder uma boa referência, conversando com uma pessoa um dia desses, falando de roupa, né? Roupa limpa, roupa suja, tal. Aí a pessoa me trouxe uma peça de roupa. Aí falou assim comigo: olha como que essa roupa está limpinha. Aí eu olhei para a cara da pessoa e pensei assim, não é possível que está falando sério comigo, que está achando essa roupa limpa. Aí eu falei assim, você está achando limpo? Aí eu falei assim, não, essa roupa está imunda. Aí ele falou assim, não, deixa eu te explicar uma coisa. A pessoa falou, deixa eu te explicar uma coisa. A questão é que você gosta de tudo muito limpo. E para mim, limpo tá bom. Aí eu falei assim, olha, deixa eu te explicar uma outra coisa, sem querer te ofender. Eu estou achando que você acostumou com a sujeira, com o que é sujo. E aí você está achando, você está vivendo no meio de tanta coisa suja, sujo daqui, sujo dali, você perdeu a referência do que realmente é limpo. Se você me der licença, eu vou passar um sabão nessa roupa, aí você vai ver se ela está limpa, muito limpa ou imunda. E aí eu fui. Não passou o sabão, assim, o sabão nem correu da primeira vez. Aí da vez que correu, fez uma espuma e começou a sair um caldo marrom. E aí eu mostrei, né? Você pensa que essa roupa está limpa, muito limpa ou imunda? Aí falou assim, não, está imundo, bem sujo. Sabe o que as referências desse mundo querem fazer conosco, irmãos? Nos fazer acostumar a viver com coisas sujas, quer nos levar a acostumar a perder o Senhor como referência. Porque na referência do Senhor, sabe qual que é o padrão do Senhor para nos perdoar? Colossenses 2,14. Fala assim, olha, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Eu tinha uma dívida enorme, mas o Senhor, impagável, mas o Senhor, em relação à minha pessoa, Ele cancelou. Ó Senhor Jesus, o Senhor, Ele cancelou, Ele me perdoou de tal maneira, Ele me amou de tal maneira, que se entregou totalmente por mim. Um padrão de Deus é esse. Outro, Miqueias 7, 18 e 19. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós. Pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Esse é o nosso Deus,
Quem, ó Deus, quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas e esquece? Ó Senhor Jesus, que privilégio, irmãs, que privilégio, né, cada um que está aqui, ter sido acolhida por esse Deus, e Ele introduziu essa vida dentro de nós. Essa vida, ela tem poder para nos levar a perdoar as pessoas. Porque, naturalmente, nós somos mesmo, é como aquele camarada lá de Mateus, Mateus 18, 21 e 22, é o credor incompassivo? É esse? Deixa eu ver se é esse mesmo que eu quero agora. É uma passagem que todo mundo conhece. De uma pessoa que devia e foi perdoado pelo Senhor, mas o servo dele devia uma quantidade muito menor e ele não perdoou o servo. O Senhor perdoou a dívida que ele tinha, que era impagável. Só conferir se é Mateus 18. Como é que é? 23. Mateus 18, é isso mesmo, 18, 23. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Vamos ler, gente. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente contigo, e tudo pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, sufocava, dizendo: paga o que me deves, Senhor Jesus. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se lhe havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Até aí tá bom. Muitas vezes nós somos assim, né? Nós recebemos esse perdão incondicional. Não tinha como ele pagar aquela dívida dele. Não tinha. Assim como não tinha como nós pagarmos a nossa dívida. E o Senhor nos perdoou. E agora o Senhor fala conosco que nós também precisamos aprender essa lição. Né? Mas Ele fez primeiro. Então o Senhor, Ele nos abriu o caminho. E a base que nós temos para isso é a palavra do Senhor, né? Essa precisa ser a nossa referência. Mateus 7. Antes de Mateus 7, Mateus 6, 12. Também é conhecido de todos aqui. Fala assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Senhor Jesus. Senhor,
Isso é um trecho que é até conhecido, né, da oração que o Senhor ensinou, né? Perdoa assim como, né? O Senhor possa nos dar graça para nós sermos assim, e não como Mateus 7, de 1 a 5. Mateus 7, de 1 a 5, fala assim: Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. O próximo. Ou porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Só isso. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Senhor Jesus. Tiago 2,13. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Ó Senhor Jesus. Essa é uma outra lição que o Senhor deseja que nós aprendamos e vivamos, né? Misericórdia triunfa sobre o juízo. Eu acho que depois de ouvir um pouco, né, o Almir explicando sobre as situações da saúde, o que isso nos leva a ter algumas reações, de uma certa forma fica até mais fácil, né, para exercer essa misericórdia, né? Nós precisamos ter empatia, irmãos, irmãs. Nós precisamos ter empatia, entender que talvez naquele dia a Amélia não estava muito bem, e aí ela acabou falando algo que me ofendeu. Eu preciso entender o lado dela também. Mas o mais importante disso tudo é a gente estar diante do Senhor e ser rápido em lidar com as situações. Eu gostaria de pedir licença para a Sandra, para falar uma coisa que nos ocorreu. Pode, Sandra? Terça-feira, um sol rachando, Dia Internacional da Mulher, nós fomos para o Bucafé para orar pelas pessoas que estivessem lá e que também passassem no entorno, né? Aí, quando eu cheguei, Rosilene já estava lá, e no final de semana eu não estive aqui nas reuniões, né? No final de semana que antecedeu. Aí, Rose fez algum comentário, e aí Sandra falou algo, e aí nós seguimos ali no nosso fluxo, né? Aí passou alguns minutos, Sandra saiu lá fora, até russa, e falou assim comigo: Sãozinha, me perdoa por aquilo que eu te falei. Irmão, sinceramente, eu falei com ela assim, sinceramente. O que você me falou? Não lembro, você vai ter que falar de novo. Você vai ter que falar de novo, porque eu não lembro. Aí ela fez assim, não lembra? Não lembro. O que você me falou que, de repente, possa ter me causado uma ofensa? Aí ela falou, e depois que ela falou aquilo, eu pensei comigo assim, bobeira, todo mundo fala isso.
essa coisa que ela falou, eu já cansei de ouvir essa expressão. Mas sabe qual que é a diferença? É a diferença que nós temos um espírito, e esse espírito nos incomoda. Naquele momento ali, enquanto estava ali, eu realmente não lembrava. Mas enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Sabe-se Deus se quando eu chegasse lá em casa, aquilo ali não ia refletir e eu ia criar aquilo no meu coração. Mas ela foi incomodada pelo Espírito e agiu rápido. Então, o que eu vejo é que a gente, ainda que a gente ache, né, que é uma bobagem, Deus sabia o que aquilo poderia causar em mim. Talvez seria a ponta para a queda da pedra. Ou então, a gota d'água para a queda da pedra. Nós não nos conhecemos. Pedro falou com o Senhor assim, olha, que ele estaria com o Senhor para sempre, né? Todo momento, em todo tempo. E o Senhor, que conhece o coração, o nosso, conhecia o de Pedro e conhece o de cada um, falou com Pedro assim, Pedro, antes do galo cantar 2 vezes, você vai me negar 3. Não deu outra. Por quê? Porque o Senhor conhecia o coração de Pedro e o Senhor conhece o nosso coração. Então, o que eu queria falar é que a gente precisa crer mais no que o Senhor nos ilumina do que no nosso coração. Porque o nosso coração é enganoso. E ser como Sandra, né? Ser rápida e não deixar brecha. Ser rápida em tratar com a situação. Louvado seja o Senhor por essa experiência, né? E por esse tratar. Não acha que é simples, não. Não vamos achar que é simples. Uma coisinha, vamos tratar, né? Vamos lidar com as situações. De novo, melhor que não tivéssemos conflitos, né? Mas nós estamos aqui, um grande grupo, já vivendo juntas há tantos anos, né? Vai para a estância, viaja junto, fica junto. Com certeza, ocorrem situações e a gente precisa lidar com elas. Outra coisa, né? Isso, entendendo, né, a situação umas das outras, uns dos outros, lidando e tratando com essas situações, nós vamos ter um viver de Colossenses, já vou pular para lá, ó. Colossenses 3, 8 e 9. Na verdade, o Senhor está nos dando a oportunidade de escrever uma história diferente, né? Escrever uma história onde a nossa base para o nosso relacionamento é o Senhor, o amor dele e esse amor que nos alcançou. É bem melhor se nós conseguirmos viver assim, né? Eu penso assim que essa palavra perdão, é muito difícil falar sobre isso, e eu acredito também que isso não pode ser uma palestra, né? Eu ouvi e foi bonito ou foi feio, mas o êxito, né, disso é isso realmente trazer um fruto na nossa vida, né? Um fruto de arrependimento, de reconciliação, né, de paz, porque nós cantamos que onde há o amor de Deus, há também perdão. E onde há o perdão de Deus, há reconciliação. É tão forte esse amor, ele vence todo ódio e rancor. Há situações em que a gente fica cheio de ira, cheio de ódio. Claro, porque nós somos humanos, né? Mas o Senhor está nos convidando para viver sobre um outro ângulo, né? Sobre uma outra referência, tecer uma história de amor, de perdão, pedir perdão, perdoar,
Isso vai nos aliviar bastante. E aí Colossenses fala assim, olha, agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Cadê o outro? Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Versículos 12 e 15. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Isso é o que o Senhor quer, né? Essa paz de Cristo como árbitro em nosso coração, né? Que esse amor, né, que há em nós cantamos onde há o amor de Deus. Em nós há, porque nós recebemos essa vida que é excelente, que é superior. Então aí há também perdão, né? E que nessa esfera, né, de pedir perdão e de perdoar, de lidar com as situações, nós possamos prosseguir, né? Que o Senhor tem nos chamado para esse corpo e Ele quer nos edificar. Se eu fiz algo com alguém e eu estou achando que está tudo bem e não fez, vamos conversar. E da mesma forma, né? Se alguém me fez, eu também preciso ir e conversar. Porque em Daniel fala que levantará um rei que é especialista em intrigas. Irmão, Satanás, ele é especialista em intrigas, ele não quer que haja paz, ele não quer que haja paz nas famílias, ele não quer que haja paz no ambiente de trabalho, ele não quer que haja paz entre os irmãos, mas que possamos nos render ao Senhor, abrir o nosso coração e seguir nessa paz, para que Satanás não encontre vantagem em nosso meio. Jesus é o Senhor. Paro por aqui.